Bom dia, amigos, companheiros de ideal, bom dia as pessoas que estão nos vendo através da internet. Receba o nosso abraço carinhoso, as vibrações amorosas desse ambiente. Marisa, como sempre, né, faz essa farofa todinha antes de eu chegar aqui, né, ainda faz vocês baterem palma. Sou ela mesmo, né? Então, gente, é sempre muito bom. Eu não sei, eu não quero esse negócio muito assim, eu fico muito aflita com esse negócio muito em cima de mim. Acho que tá bom assim, né? Sei lá. Ficou assim melhor, né? É sempre muito bom a gente vir à casa espírita, né? Porque, de uma forma ou de outra, nós somos tratados. Entramos, recebemos os fluidos, as emanações do mundo espiritual. E também porque a casa espírita vai nos proporcionando, através da doutrina dos espíritos, o entendimento. E vamos assim, então, entendendo que nós somos espíritos em evolução e vamos saindo das trevas para a luz, né? Vamos entendendo os nossos processos também. Vamos acolhendo novos conceitos, vamos mudando os nossos padrões, visando e vivenciando o padrão do Cristo, né? E vamos trocando assim os nossos verbos diários, né? De odiar por amar, de brigar por pacificar e tantos outros verbos que não nos levam a lugar nenhum. Sempre contando, né, com o auxílio de Jesus e com a luz dos ensinamentos dos Espíritos. Eu estava ali, uma amiga falou assim para mim, como é aqui? É com o dedo que vai, gente? É que eu não sou assim muito... Agora foi. Eu estava ali, uma amiga minha, muito querida, olhou para mim e disse assim, impulso surdo? Eu disse, mas eu já sou surda. Eu disse, já tem que me empurrar 2 vezes, porque eu sou surda. Eu fiquei pensando, acho que não é só você não, viu, amiga? Eu também, apesar de não ter um problema aqui da audição, acho que preciso me empurrar mais de uma vez para acordar. E eu assisti uma entrevista com essa moça bonita. Ela me lembrou Roberta. Acho que o sorriso dela me lembrou Roberta. Ficou bonita e por conta, né, Roberta? E ela se chama Nathalie Mollenhaus e ela ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Esgrima no ano passado. E muito curiosa a entrevista dela, entrevista com Bial, porque ela traz muitas experiências que ela tem vivenciado, ou que ela vivenciou, que está vivenciando na prática da esgrima. E eu gostei muito das falas dela. E ela é uma mulher incomum, porque é uma mulher que o pai é alemão, a mãe italiana, com uma avó brasileira, casada com um argentino, viveu 11 anos na França e se naturalizou brasileira. Disse, nossa, que inveja santa dessa mulher, né? Tantas línguas, né? Tão multinacional essa criatura. E ela, quando se naturalizou, então, brasileira, teve a oportunidade de defender o nosso país na esgrima e foi, assim, campeã no ano passado. E eu não sabia nada de esgrima. Eu disse, eu vou procurar saber o que é isso, porque eu me interessei pela fala dela, né? E eu fui lá na Confederação Olímpica de Esgrimas e vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Então, ele diz assim, que a prática da esgrima aumenta a acuidade visual. E, às vezes, a gente acha, né, que naquela máscara ali, encerrada naquele capacete, vamos dizer assim, que as pessoas não podem desenvolver isso. Mas, encerradas, naquele pouco espaço, elas conseguem melhorar a acuidade visual delas. Também desenvolve agilidade nos pensamentos e movimentos, fazendo com que o atleta aja em um tempo extremamente curto. Ou seja, com a agilidade do pensamento dele, o que ele tem que fazer, ele tem que ser muito rápido, porque o tempo é muito curto para ele tomar uma decisão. O aumento da acuidade auditiva e tátil. De novo, encerrado naquela máscara, esse esporte é capaz de trazer esse benefício para quem pratica, né? E tátil, porque você tem que ter muita agilidade, você tem que saber aonde e como você vai tocar o seu adversário. Aumento da concentração e do equilíbrio, porque se você sai do foco por um momento, você pode perder o equilíbrio e o outro pode vencer você. Aumento da flexibilidade. Para quem tem problema de junta como eu, isso é uma beleza, né? Era um desastre praticando a esgrima, mas tudo bem.
aumento da resistência muscular e o desenvolvimento da criatividade. Eu fiquei pensando assim, nossa, que esporte maravilhoso, como eu precisava conhecer um pouquinho mais. E a voz dessa mulher, né, as experiências dela, me deu esse desejo de conhecer um pouco mais sobre esgrima. Eu não vou praticar, fiquem tranquilos com isso. Basta eu no trânsito, tá, gente? E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que amai os vossos inimigos. Nós temos as instruções dos espíritas, algo muito especial falando sobre o duelo. Então ele diz assim, ele começa dizendo, os duelos se tornam cada vez mais raros. Se ainda vemos de tempo a tempo os dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Graças a Deus, a gente não encontra ninguém de espada na mão a nos desafiar em lugar nenhum. Acabou. Aí ele continua dizendo. Um homem não saía de casa antigamente sem prever o encontro. Já saía armado, né? Tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes dos tempos e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, de armas ofensivas e defensivas. Então ele já saía armado de casa, ele não sabia o que ele ia encontrar muitas vezes, né? A gente vê filmes da época medieval e outros. Eu adoro o Zorro, né? Vixe, aquele homem lutando, é tudo na vida. Eu amo o Zorro. Tudo que tem espada, tô lá eu vendo, que eu acho maravilhoso. Se for o Zorro, então todas as séries, todos os filmes já tô vendo. Até, vocês se lembram daquelas revistinhas Gibi? Eu sei que não é do tempo meu, eu vi na televisão isso aí. Mas eu gostava muito de ver aquelas brigas. Sargento Garcia, achava aquilo maravilhoso. E ainda tinha a esperança de encontrar com o meu Zorro um dia na vida, né? Não mais. Muito bem. Mas ele diz ali, olha, que era um porte habitual e as pessoas usavam armas ou não de uma forma extensiva ou escondidas e as pessoas nem percebiam. Com a abolição desses costumes, ou desse uso, revela o abrandamento desses costumes. Então, já que acabou, não existe mais, houve um abrandamento dos costumes. E é curioso seguir a sua graduação. Desde a época que os cavaleiros só saíam com a armadura de ferro e lança em punho, até o simples uso da espada, que depois se tornou mais um ornamento, um acessório, um uniforme, do que uma arma agressiva. E hoje virou um esporte. Olha como nós evoluímos, gente. Já não precisamos mais de nada disso, né? Para lutar, para nos defendermos, não precisamos mais da espada. Virou agora objeto, quem tem suas espadas agora virou objeto de arte, né? Colecionadores aqui têm espada em casa, que maravilha. Então, continuando, o mesmo capítulo vai nos dizer o seguinte. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua. Diante da turba, ou seja, diante do povo, né? Que se afastava para deixar livre o campo e hoje se ocultam. Aí eu comecei a achar interessante a fala dos espíritos. Então, antigamente era no meio de todo mundo se afastava porque haveria ali um duelo e a gente ficava assistindo aquele duelo. Nós estávamos lá também, né? Ficávamos assim assistindo aquele duelo, né? E hoje esses duelos se ocultam. Ocultam como? Se ocultam dentro de nós, se ocultam nas nossas mentes, nós vamos ver, e não dá mais na rua, mas se dá na internet. Já viram os duelos na internet? Ficaram pensando o que aí, que acabou o duelo. Um estudioso da doutrina espírita e amante dos livros do Chico, teve a oportunidade de conhecer Chico. Ele disse a Chico, você precisa fazer revisão no Evangelho segundo o Espiritismo. Chico tomou um susto e disse, por quê? Ele disse, porque não tem mais duelo. Onde é que você já te viu duelo? Duelo lá para trás, 1900 e antigamente, bolinha. Não existe isso mais, Chico. Você precisa fazer uma revisão no Evangelho e tirar o duelo. E Chico disse a ele, o duelo é atualíssimo. Você está enganado. O duelo é atualíssimo. Então eu fiquei pensando assim também, será que se ocultaram mesmo os duelos? Será que o duelo de fato acabou? Aí fiquei pensando, né? Falei, como é que a gente vê o duelo hoje? Então a gente vê o duelo hoje de várias formas, né? A gente vê o duelo hoje, gente, vocês me desculpem, porque com a idade vai chegando, a gente vai esquecendo as coisas, viu? A gente tem que cantar com um papelzinho agora para lembrar as coisas da gente, viu? Vocês vão chegar lá. E a gente vê duelo hoje, por exemplo, no narcotráfico.
O que está em jogo ali? O poder, o domínio. Olha, vai ouvindo as palavras que estão envolvidas ali. Briga de gangues, aliciam pessoas, destroem lares por conta do duelo. A gente vê o duelo em religiões. A minha religião é melhor que a sua. A minha me levará para o céu e a sua condenará ao fogo do inferno. Nós estamos brigando. Vimos os duelos na família, tão ostensivos, e a gente vê hoje na própria internet como algumas crianças duelam com as mães. Que aquilo não dá inveja na gente, né? Mas a gente fica, meu Deus, como é que uma criança tão pequenininha, né? Sabendo que dentro daquela criança pequenininha tem um espírito milenar, já está ali duelando com a mãe, né? Nós vamos vendo também no trânsito. Agora chegou a minha vez. No trânsito, né? E eu lia uma reportagem essa semana de um homem que brigou com sua esposa. Só esse homem, que os homens não brigam com a esposa. E ele brigou com sua esposa e ficou muito chateado e se armou. Disse, eu vou botar minha arma aqui, porque eu primeiro disser qualquer gracinha comigo, eu dou um pipoco. E ele foi dirigir. E lá um cara deu uma fechada nele, ele não gostou, saiu, o cara reclamou e ele pipocou o rapaz. Então a gente vê, olha o que o evangelho está lá dizendo, que os homens já saíram armados de casa, já saíram prontos para a briga, né? Antes dele se armar exteriormente, ele se armou interiormente para praticar alguma coisa, para defender. Antigamente era a honra. Vamos defender a honra, por isso que nós precisamos chamar o outro para o duelo e acabar com a vida dele, né? Será que também nós não duelamos quando nós queremos a todo custo, gente, impor as nossas opiniões ao outro? E eu achei uma coisa tão interessante na internet essa semana que dizia assim, Jesus dizia assim, o cara botou lá, né? Amai os vossos inimigos, amai os uns aos outros, disse Jesus, desde que ele seja a favor de suas ideias. Eu disse, o cara não conseguiu mudar o evangelho, não. Chico não conseguiu mudar, mas o rapaz já mudou as palavras de Jesus. Desde que ele não seja a favor das suas ideias. E eu fiquei pensando, não é assim mesmo com a gente, né? Às vezes a gente quer a todo custo que o outro aceite a nossa ideia. A gente quer a todo custo que o outro entenda o meu ponto de vista e que ele aceite. A gente não aceita, não. E a gente parte para o duelo exatamente porque nós não aceitamos o não. Então a gente quer se dar bem em tudo e a gente quer impor as nossas ideias a todo custo. E essa forma de agir também faz com que a gente chame o outro para o duelo. Então, às vezes, a gente acha que não, mas a gente está chamando o outro todos os dias e todas as horas para o duelo. Voltando ao trânsito. Eu me descobri uma pessoa extremamente duelista no trânsito. Eu não estou armada, gente. Mas, olha, não vai passar. Não dou lugar para o outro. E ainda mais eu que conheço a Ionei todinha, né? Porque eu saio lá da Linton e vou até Sunrise, aquele pedaço todo eu conheço. Eu sei onde é que estreita, eu sei onde é que é larga. Eu sei aonde eu posso encostar o carro e o outro não pode. Não, aí eu disse, não é possível um negócio desse. Me peguei, assim, extremamente competitiva. Mas que é isso? Então, isso eu estava na Federal, estava pelos outros caminhos, pela Jogos, agora eu vou para a Ionei, porque ali não me dá muita possibilidade de extravasar a minha ira. Porque às vezes o cabra vem ali, só é 35, tá? Só é 35, que às vezes a gente pega um carro de lixo, ou então um senhor que vem observando aquele cenário maravilhoso. E ali eu disse, vou entrar nesse negócio aqui, 7h30 da manhã, para me domar. Para parar de duelar no trânsito. Então, vocês veem que são coisas tão pequenas, mas que quando a gente pensa no duelo, a gente pensa logo na espada, no sabre, no florete, né? E quantas vezes nós não duelamos por coisas tão simples, né? Por coisas que a gente pode relevar, por coisas que a gente tem que pensar realmente se vale a pena ou não. Então, no livro Jesus e Vida, Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Tais confrontos permanecem bastante nocivos. Eles tiram a paz e semeiam tragédias. Você vê aquele homem, ele saiu de casa aborrecido, armado, e cometeu uma loucura que o comprometeu
para muitas encarnações. Porque a gente precisa se interiorizar e tem que saber se a gente precisa daquilo amanhã ou não. Isso é uma pergunta que eu tenho me feito constantemente quando sou chamada para o duelo. Eu preciso ir para o embate? Amanhã isso vai significar o quê para mim? O que eu vou ganhar com isto? Vale a pena? É muito difícil para um flamenguista ser humilde. Porque a gente até tenta, mas o time não deixa. Começo o ano já 3 taças, né? E eu tenho um grupo de primos que 70% é vascaíno. O que eu faço? Bota a taça do Flamengo lá. Aí, essa semana eu fiz, né? Botei lá o terceiro, taça do Mengo. Gente, desculpa, né? Eu não sou perfeita, né? Aí, botei lá, veio logo. Eu dei uma cutucada. A Walter já veio, tá vendo quando eu falei no Flamengo? Ó, já veio cutucar os outros. Eu sabia que eu ia chamar os vascaínos. Ó, pra você ver como nós somos como eu sou invigilante. Eu sabia que vinha. Mas na hora, aí ele botou uma piadinha lá. Aí eu fiquei assim, pensando, vou responder? Vou responder. Aí eu disse, não vou responder. Primeiro porque meu time é campeão mesmo. Acabou, né? Não se discute isso. E depois vai dar uma margem a discussões. Um diz uma coisa, eu vou, de uma certa forma, contribuir para a desarmonização de um grupo por causa de um time de futebol. Olha que loucura. Olha o que Joana está dizendo, que ainda nós costumamos nos degladiar por causa de bobagens. Não vale a pena. Não vale a pena a gente se desarmonizar por uma coisa tão simples. Uma taça. Eu fico para mim agora e vou ali somente fazendo a coleção, que tá bom demais. Mas ela continua dizendo, mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Porque às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, por que eu sou assim? De onde veio isso? Eu me lembro que no GEAC, que a Rosana dirigia, eu entrei um dia chateada no GA. Eu já até contei isso para vocês. E aí ela falou assim, mas por que você está tão chateada? Eu falei, menino, você acredita que eu vou naquele banheiro e eu vou tirar o papel quebra, o papel quebra. Eu saí dali estressada com aquele papel. Aí ela falou assim, peraí, respira aí. O papel lhe estressou... Ou você já estava estressada e o papel higiênico só fez mostrar você, olha como você está estressada. Aí eu falei assim, porque, gente, um papel higiênico tem o poder de lhe estressar, pensa aí. Nem o Neve, né, gente, antigamente. Nem o Neve. Quer dizer, um papel tem o poder de lhe estressar? Que poder é esse que nós damos ao papel, ao outro? Que poder é esse? É porque nós estamos estressados, porque nós já estamos armados, porque nós já estamos ali dando espaço para o duelo. Aí chega o papel higiênico que chama você e você aceita, né? Ainda bem que houve ali um balde de água para me acalmar, né? Não andar na jugular de alguém. Então ele diz assim, os antigos hábitos do passado lembrando-nos que nós somos um passado presente. Nós somos um passado presente, porque nós carregamos todas aquelas personalidades que já vêm aí ao longo da nossa vida. Vem cá, acabando a encarnação só tudo aquilo, é bom demais, né? Não funciona. Aí ela está dizendo, antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade e não desaparecem. Tem uma historinha na internet que eu sempre gosto de colocar, de uma florzinha, que ela tá lá no vaso, aí a pessoa tira e bota ela fora do vaso e ela anda bonitinha, recebe água, recebe luz do sol, daqui a pouco ela pula dentro do vaso de novo. Por que ela pulou dentro do vaso de novo? Teve toda a liberdade, teve o sol, teve a chuva, mas os antigos hábitos não desaparecem com facilidade. Ela volta pro vaso de novo. Somos nós. São essas tentativas de sair de dentro do vaso e a gente voltando dentro do vaso, que vão nos dando essa percepção da necessidade da nossa mudança interior. Vai dizer assim, mas de que vale isso? Se eu já saí do vaso, para que eu vou voltar? Mas é difícil, né? A gente largar o osso é muito complicado, né, gente? Então ela vai dizer ali que esses antigos hábitos, o orgulho, olha as palavrinhas que ela usa, orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo, o ódio e ressentimento são vícios
que ainda pesam na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto. Não justifica, né, a nossa vontade de duelar, mas pelo menos diz assim, calma, que você é um espírito milenar, você vai conseguir chegar lá, né? Superá-los é o dever de todo homem comprometido com os ideais da paz e redenção. Gente, superar, porque nós somos comprometidos com os ideais da paz e da redenção. Somos? Somos. Cremos. Desafiador? Sim. Mas a gente não está aqui para morder água, gente. A gente não está aqui para morder água, que é muito fácil. A gente está aqui para quebrar o gelo, que é mais difícil. Quebrar o gelo é mais difícil do que morder água em outro estado, né? E aí, de onde vem essas coisas, gente? A gente já falou, Joana já falou. Como é que é isso? Eu comecei a estudar um livro chamado... deixa eu dizer, porque a cabeça não... O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É maravilhoso esse livro, fantástico esse livro. E aí o Leon Denis vai dizer o seguinte pra gente. Os atos desses homens cruéis, dessas heranças todas, resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que ele acumularam em si no passado. O que nos leva a duelar, o que nos leva a aceitar o chamado do duelo, são os nossos impulsos surdos. A gente não ouve. Cadê ele, amiga minha, aqueles que tinham problema? Porque é silencioso, mas ele aparece. Numa hora, ele aparece. E a gente ainda fala assim, eu sou muito boazinha, mas se pisar nos meus calos, não é boazinha. Como é isso? Primeiro que já tem um calo. Né? O calo é uma coisa que vai criando ali, calcificando, né? E aí ainda fica esperando que o outro pise. Torcendo para que o outro pise. Eu sou boazinha, mas não pisa nos meus calos. Não é boazinha. Esqueçamos o boazinha. Temos que acabar com o calo e com a vontade dele ser pisado ou querendo que o outro pise para a gente revidar. É um processo, não é fácil livrar de calo também não, viu, gente? Então, o que nos leva a esse desejo, esse nosso impulso surdo, ele é silencioso. E muitas vezes a gente acha que não tem. Mas, na hora que você vai na Euanei, que viu o cara querendo passar você, ó, o impulso surdo, não vai, você fica atrás de mim. Brincadeira não, vocês estão rindo, mas o negócio é sério, viu? É porque vocês não passam por isso, é porque vocês estão rindo de mim, né? Eu sei disso. Pior do que esses demonstrados são aqueles duelos mentais que nós temos. Talvez esse seja o mais perigoso. Há ainda quem duele mentalmente desejando o mal àqueles que supostamente o ofendeu. Lá na frente ele vai encontrar um carro que faz a mesma coisa com ele. E o espírita ainda é muito melhor para a gente, porque eu não vou me vingar, não. Mas aí tem a lei do retorno. Deus é pai, não é padrasto. Olha nós na fita. Eu, né? Eu sempre fico muito bonita nesses papéis. Olha nós. Olha os nossos diálogos mentais. Tomara que nesse momento ali, tomara que não dê certo nada daquilo para ela. Tudo aquilo que ela está idealizando ou fazendo, tomara que aquilo vá por água abaixo. Duelos mentais. Olha os nossos impulsos surdos aí, onde é que estão nos levando. A duelos mentais. Perigosos. Muito perigosos. Sabe por quê? É o Leon Denis que vai nos dizer. Os pensamentos negativos, por vezes, atingem o destinatário. Pode me atingir o seu pensamento ruim. Se este vibra em faixa equivocada. Olha aí. Tem salvação para mim. Se eu não estou vibrando nessa faixa equivocada sua, o seu pensamento não vai me atingir. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai para você, porque passou por aqui primeiro para depois para chegar lá. Mas isso não é, desculpem a palavra forte, uma idiotice. Porque quando você odeia, você quer o mal para o outro, já passou por dentro de você, já fez esse filtro. Já está no seu sistema. E muitas vezes você nem alcança o outro, porque o outro não está na mesma faixa vibratória que a sua.
E é muito comum nas casas espíritas, se perguntam muito nas aulas, mas essa pessoa está emanando lá, um pensamento negativo não vai me adoecer? Não. Se você não tiver na mesma faixa vibratória. Então ele diz assim, os pensamentos negativos, por vezes, atingem o destinatário, se este vibra em faixa equivocada. E também se entrega a remoque, se você também se entregar ali, né, a revanche. Mas sempre empestam a atmosfera espiritual de quem os emite. Eu sou o primeiro a ser bombardeado. Eu sou o primeiro a sofrer as consequências. E geram mal-estar e enfermidades. Gente, quando a gente lê essas coisas, eu digo, eu ainda estou aí ainda. Eu ainda estou ainda lendo isso e ainda achando amazing. Ciente dessa realidade, preste atenção a como você reage à provocação e desentendimentos. Saiba que há mais coragem e sabedoria em relevar do que em revidar as ofensas. É aquela história. Eu botei lá a taça, o rapaz aceitou a provocação, mas eu vou revidar. Eu até comecei, muitas vezes fomos nós que começamos, como eu comecei. Se não tivesse começado, estava tudo em paz. E ele estava pensando que ele era um vencedor até hoje, né, coitado? Mas eu provoquei, o outro revida, e aí a gente chama para o duelo, e aí, desarmonização total. Será que Jesus falou alguma coisa disso para a gente? Sempre que eu faço uma palestra, eu digo assim, uma hora eu vou esgotar Jesus, né? Porque eu uso tanto Jesus, e na hora eu vou esgotar Jesus, porque... Será que Jesus falava alguma coisa sobre duelo? Tem uma passagem bastante interessante. Jesus, então, na última ceia, conversa com seus discípulos, já sabe que já apresenta ali o que o traiu, né? E ele está em conversa com os discípulos. Quando entra, então, os guardas para prendê-lo e levá-lo à crucificação. E todo mundo conhece a história de Pedro, que na hora que viu que Jesus ia ser preso, ele meteu a mão, tirou a espada e fez o quê? Ó, cortou a orelha direita de um cidadão chamado Malcro. Jesus disse logo a ele, embainha, Pedro, a tua espada. Eu fiquei pensando assim, vê só, quem pesca, pesca com anzol. O que Pedro queria com a arma? Uma espada. Já estava todo errado ele, né? Mas ele já estava intencionado, ele já estava preparado para o duelo. Então ele pegou e cortou a orelha de Malcro. Bom, por que Pedro não acabou com a vida do Malcro? Porque se eu quero matar alguém, estou com a espada, vai prender meu amigo, eu vou partir para eu vou lá saber de arrancar a orelha nem dedo, eu vou dar uma cutucada forte nele na jugular, né? Que é pro cara desencarnar suave. Se é que assim a gente pode dizer, né? Mas por que Pedro cortou a orelha do homem, meu Deus? Não cortou, não furou. Por que foi a orelha? Porque Pedro não tinha intenção de matar Malcro. Ele tinha a intenção de acabar com Malcro. Duas coisas diferentes. Ele não tinha a intenção, no coração dele, de tirar a vida de Malcro. Até porque ele, andando com Jesus, sabia... A consciência, estava na consciência dele as leis de Deus. Ele não podia matar o outro. Mas ele queria acabar com o outro. Porque Malcro era o descendente da linha direta do sumo sacerdote Caifás. Caifás morrendo, Malcro assumiria. E carregaria na direita, a orelha direita, um brinco. E esse brinco era o símbolo do poder. Era o símbolo do direcionamento, da liderança. Era um alto posto dentro da religião judaica. O seu sumo sacerdote. Então, o que ele pensou? Eu vou lá matar esse cara? Não. Eu vou arrancar a orelha dele, porque ele não vai ser sumo sacerdote. Eu vou acabar com os planos dele. Muitas vezes, nós nos encontramos nessa posição. Nós não queremos matar o outro. Mas nós queremos matar os sonhos do outro, os planos do outro, o plano de ascender, o plano de ficar bonito da fita, de fazer um bom trabalho. Nós queremos matar, não o outro, mas o sonho do outro. Quantas vezes nós não somos esse Pedro?
Quantas vezes nós não somos esse Pedro? Não, só vou fazer isso assim, não vou acabar com a vida dele, não. Mas vai matar. E muitas vezes mata mesmo, de verdade. Porque às vezes a pessoa que foi alvejada, não tem o equilíbrio, a firmeza para suportar essa agressão, entra numa depressão, entra numa angústia e se mata. Aí o trabalho foi feito duplamente. Olha a intenção de Pedro. É por isso que eu gosto de Pedro, viu? Eu gosto muito de Pedro, porque eu me pareço muito com Pedro. Tudo que Pedro tinha de ruim, eu vou tentando aqui ajustar um pouquinho aqui e acolá. E Jesus vai trazendo as mazelas de Pedro, dizendo, reconhece, Pedro, você é um Pedro. Nós somos Pedro, quando nos colocamos nessa situação. Nós não queremos matar o outro, mas acabar com o plano do outro, né? Aí Jesus vai e diz assim, embainha a tua espada. Mas eu amo Jesus nessa passagem. Porque ele não disse, Pedro, acaba com tua espada, quebra com tua espada, joga fora a tua espada. Ele disse, embainha, olha o respeito que Cristo teve. A dificuldade de Pedro, porque Jesus sabia que num dado momento ele iria baixar a guarda, ele iria baixar as armas, ele iria abandonar as armas, ele não estava preparado ainda. Então Jesus disse a ele, Pedro, vem cá, meu amor querido do meu coração, embainha a tua espada. Mais tarde, Jesus diria a Pedro, Pedro, quando tu te converteres, Pedro, ajuda os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Jesus sabia que Pedro iria se desarmar, e ele iria juntar os irmãos dele com amor. E Pedro, para nós, tem uma importância no cristianismo maravilhosa, era a pedra que Jesus queria, era a fundação do cristianismo. Porque Pedro se converteu à brandura, à mansuetude. Você pensa que foi fácil? Não foi. Mas ele se converteu, a ponto de morrer de cabeça para baixo numa cruz, porque ele não achava digno de morrer como o Jesus, como o mestre dele. Jesus nos chama a embanhar as nossas espadas com amor. Se não dá para embanhar toda, pelo menos a metade. Ou quebra a ponta e fica com um pedacinho ali, porque a gente não consegue, gente. As nossas espadas, que são as nossas vozes, que são os nossos pensamentos, que são as nossas atitudes nada recomendáveis. Difícil ainda, ele está dizendo, eu entendo, mas não traga, embainha, coloca dentro de você isso daí, porque vai chegar o tempo que você vai dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Efetivamente, meus filhos, o Evangelho vai nos dizer. Efetivamente, meus filhos, que essa coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem? Que coragem é essa que a gente tem? Eu vou me encher de coragem, vou fazer um bocado de coisa a ela. Que coragem é essa? Quando me der coragem, eu vou lá e digo um bocado de coisa a ele. Que coragem é essa? Que coragem é essa que é oriunda de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa? Joana de Ângelo vai nos dizer que é indispensável coragem. Olha qual é a coragem. A coragem é a coragem moral para nos avaliarmos, para vermos no que nós estamos falhando, para entender qual é o caminho que nós estamos tomando. E ela vai dizer, é indispensável coragem para autoanalisar-se, para descobrir as falhas, as imperfeições em predomínio, as mesquinhezas de caráter e de conduta. Esta é a coragem que nós precisamos de ter, de se olhar no espelho, de nos enxergarmos e dizermos, somos assim, temos a minha espada, mas eu estou embanhando. Porque não vai fazer primeiro mal ao outro, vai fazer primeiro a mim. E o outro, é comigo. Sou eu que tenho que me analisar, sou eu que tenho que ver onde estou falhando, é eu que tenho que me corrigir. Não é pautado nas minhas deficiências, chamar o outro, convidar o outro ao duelo. Sempre nós. O outro é o outro. O outro também vai embanhar a espada dele quando ele se converter, no sentido aqui do entendimento. Eu amo esse quadrinho, porque diz assim, ó, não se deve reagir
a toda provocação, pois ela pode causar sua destruição. Uma ave tão pequena, mas com poder de voar. E ela catucou o lobo. Eu fico pensando que ele estava lá deitadinho na dele. Ela dá uma catucada, ó, sei voar. Ó, sei voar. E naquele momento que eles me enchiam, vou dizer a você quem é que sabe voar, corre atrás da bichinha e cai aonde? No precipício. Porque lobos não voam. Mas nós aceitamos o convite, ainda lobos, das aves que voam. Não se deve aceitar. Por quê? Por quê? Por que essas situações? E por que chega isso pra gente? Porque nós não devemos aceitar. É necessário o choque das provações? Sim. Das horas tristes? Sim. O outro que me cutuca? Sim. Para fazer compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-los para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Eu não devo aceitar. Se isso está me chamando, eu tenho que dizer, eu tenho que estar acima disso. Eu não posso aceitar esse duelo. No livro Voltei, deixa eu tomar água, né, que eu estou falando demais. Estou acabando, viu, gente? Fazer palestra às vezes é bom, porque a gente lê um monte de coisa, de misericórdia. Aí a gente fala, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. No livro Voltei, que é uma psicografia de Chico, do irmão Jacó, ele era dirigente de casa espírita, ele era um homem que se julgava muito espiritualizado, era um homem que todo mundo admirava. E desencarna, que chega no mundo espiritual, ele vê que ele não tem luz nenhuma. Faço o que eu faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Só ele que é assim, viu? O irmão Jacó. Então ele chega na espiritualidade, então ele passa por um processo de reconhecimento, e aí ele vai se preparando porque ele precisa doutrinar um espírito. E aí o espírito que ele vai doutrinar reconhece ele. Ó, que maravilha! É você, Jacó, que está aqui. Você que fez isso. Você que fez aquilo. Você que agiu assim, você que agiu assado. Ó, que a gente pensa que fechou os olhinhos e acabou, encontrou o cara que ele tinha prejudicado lá e disse, jogou tudo na cara dele. E ele ficou arrasado. Um espírito arrasado no plano espiritual, né? Ficou arrasado no plano espiritual. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Ficou arrasado. E já queria desistir tudo e queria já entrar ali numa tristeza imensa. Aí o mentor disse, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, ó. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a brasa da própria iluminação. Vixe, meu Deus do céu. Ele ali reclamando porque o outro estava dizendo aquilo, porque o outro estava agredindo, porque o outro estava duelando, porque puxou a arma. E ele disse, ó, vem cá, deixa eu te falar, nessa capacidade de tolerar essa situação aí que você está vendo, as observações amargas que ele está lhe trazendo, reside a base da tua própria iluminação. Não adianta. E muitas vezes, os amigos são muito bonzinhos. Ah, você é linda, maravilhosa, essa blusa sua tá linda, mesmo que eu me ache porcina hoje. Mas não dizem. Mas o inimigo, se você não combinou esse negócio com isso, você vai gostar. Aqueles que são desafetos, aqueles que nos causam problema, aqueles que vão nos dizer a gente, ó, você tá pisando na bola aqui. Eu não vou gostar de ouvir, vou ficar com raiva, né? O rapaz chegou no plano espiritual e disse a ele o que ele precisava ouvir, e ele ouviu do mentor, olha, você tem que passar por isso mesmo, porque você está aqui para, com todas essas situações, aprender a tolerar. Oh, Deus, é difícil o negocinho, viu? Tolerar. Tolerar. Eu estou passando para trás, né? Estou dando até para trás. Ah, essa aqui é ótima. Há 3 semanas atrás, 2 semanas eu não me lembro ao certo, tenho que respeitar a cor dos meus cabelos, houve o Oscar, mas eu ganhei um. Vocês não sabiam, não? Vocês não sabiam que eu ganhei o Oscar? Oh, vocês não assistiram direitinho. Mas vocês estão me vendo agora, vocês vão saber qual foi o Oscar que eu ganhei, né? O Oscar da melhor curta vai para minha paciência. O que é que essa situação de tolerância que os espíritos estão falando, olhar-se interiormente, para adquirirmos o quê? Paciência. E nós ganhamos todos os dias o Oscar, porque a nossa é a curta.
Ganhamos o curta, que é a nossa, que é a minha, que é a sua, que é a vossa paciência. Todo esse estudo foi trazendo para mim o desfecho final da história. O que é que ele está querendo me dizer com tudo isso? Que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Mas eu já ganhei o Oscar pelo curta. Mas não tem como. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A paciência é a reação, a impaciência é a reação de que quem nos provoca está esperando. Porque quem provoca está esperando o quê de você, gente? Não vai esperar que você bata palma, que é a sua reação. Às vezes, munido desse desejo de brigar, às vezes o outro não está nem aí, mas você quer brigar. Você fica chamando o outro para brigar o tempo todo, ele está dizendo ali que é exatamente o que ele quer. Você vai fazer o que ele quer? Você vai dar esse poder ao papel higiênico? Não pode. Porque o que ele quer é tirar a sua paciência. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. O apóstolo Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E ele fala assim, que a gente deve botar brasa na cabeça dos inimigos da gente. Eu digo, agora deu para mim. Botar brasa na cabeça de inimigo é comigo mesmo. Isso, mas tem uma coisa aqui que destoa, né? Como é que o apóstolo Paulo mandar você botar brasa? Um homem que escreve um hino ao amor? Fui ver. Os egípcios tinham competições de pessoas que aguentavam o maior queimor na cabeça para atravessar um determinado caminho. Então, você enchia a cabeça de brasa e cruzava aquilo, e você era um vencedor. Quando Paulo usa dessa analogia para colocarmos na cabeça dos nossos inimigos, brasas vivas são os nossos atos, são as nossas atitudes. O Cristo vai dizer, bateu num lado da face, oferece o outro, mas não é o outro, é a face da resposta. É como nós estamos respondendo a isso. Isso é que é o importante. Essa é a brasa viva na cabeça dos inimigos. As nossas atitudes, que só vai chegar quando nos pacificarmos. Trazermos o reino da pacificação para o interior nosso ainda tão duelista. Vixe, alguém disse vixe? É vixe mesmo, viu? Gente, Leão vai dizer, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Está aqui as espadas, o sabre, a mental, está tudo dentro. Necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nosso esforço para o aperfeiçoamento. Vamos parar e pensar hoje. O que eu posso fazer para conter esses impulsos surdos? Se não é mesmo botar para dentro de mim, me estudar e dizer, onde eu estou? Está valendo a pena amanhã isso? Vai me levar para onde isso? Será que eu vou cair no precipício igual o lobo? Chico vai dizer que nessas horas de crise, em que tudo pareça conspirar contra nós, em que a nossa própria palavra, se for expressa, nada mais conseguirá que complicações e luta para a vida dos outros. Lembremos-nos que todos somos criaturas do Criador. E oferecemos um brinde a Jesus. Vamos oferecer um brinde a Jesus nessas horas. Que é o quê? O brinde da paciência para com todos aqueles que nos criam provações e problemas. Você já pensou a gente oferecer um brinde da paciência? Que você brindar é uma coisa maravilhosa, o brinde da paciência. A quem? A todos aqueles que nos criam provações e problemas. Nós não podemos sair da convivência. Nós não podemos nos isolar. Não é assim que nós vamos crescer. É no convívio com o outro, das nossas dificuldades. É o outro que vai mostrando, é o outro que vai me mostrando como eu sou. É o outro precisa estar ali para entender como ele é. Todos somos criaturas de Deus, necessitando da misericórdia e dessa bondade infinita. Minha amiga Nathalie, que parece com Roberta,
só ganhou o campeonato em cima da sua oponente depois que perdeu para ela 3 vezes. Quase que ela desiste. Você perder 3 vezes para o mesmo adversário, hein? Só a turma que joga contra o Flamengo é que sabe o que é isso. Olha, diz que a palestra foi embora agora só porque eu falei isso. É que vocês estavam tão sérios que eu digo, eu vou quebrar o gelo. 3 vezes ela perdeu. Aí ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer para vencer essa mulher? Aí ela diz assim, a fala dela diz, a derrota me foi útil. A derrota faz você aprender. Só consegui vencer minha oponente quando mudei interiormente e controlei meus impulsos. Somos nós quem temos que mudar. Não era a oponente dela, gente. Era ela, porque quando ela cirava, ela saía do foco. E numa luta de esgrima que vocês viram que precisa de tantas coisas, saía do foco, perdeu o equilíbrio, ó. Já era. Mas talvez a coisa que mais me chamou a atenção na voz dela foi touché. Você sabe o que é touché? Não. Touché, engraçado, que a gente acha que sempre quando você está lutando esgrima, que alguém grita touché, você pensa que foi a pessoa que feriu. Não. Quem é ferido reconhece que o outro é o vencedor. Touché é eu fui tocado. Eu fui vencido e a luta acabou. Talvez nós precisemos disso. Entender o momento em que nós fomos tocados. A hora que Jesus disse, Pedro, guarda aí a espada, que você não vai precisar dela, mas você vai precisar mudar você. Você tem que reconhecer a hora em que você é tocado. A hora em que nós somos tocados. Temos que dizer, a hora que nós somos tocados, muitas vezes não vale a pena. Entregou. Não quero isso. Entreguei. Não vou aceitar. Entreguei. Touché. Que palavra maravilhosa, né? Todos nós conhecemos Paulo. E ele termina o fim da vida deles e combati o bom combate. Veja, bom combate. Tem mau combate? Tem. Ele poderia ter dito combati o combate, mas ele disse combati o bom combate. Porque combater o combate é a guerra, é o insulto, é o duelo, é você vencer essas forças externas. Mas combater o bom combate é dentro de você. É se sentir um vencedor quando você consegue enxergar as suas mazelas, a sua pequenez, o seu orgulho, a sua falta de humildade, reconhecer. Esse é o nosso bom combate. No começo da palestra, eu coloquei os benefícios da esgrima. E eu vou trazer agora como uma Olimpíada espiritual. Vamos ver se funciona. É bom você combater o bom combate. É bom você praticar a esgrima espiritual. Porque tem um aumento da acuidade visual. Nós vamos ver o outro de uma outra forma. Nós vamos alargar o nosso entendimento. Nós vamos alargar as nossas percepções. Que o outro é um outro tão parecido com as mesmas dificuldades que eu. A gente só vai agindo de forma diferente. A gente só difere na forma de agir. Mas normalmente nós temos os mesmos problemas. Porque essa esgrima espiritual desenvolve a agilidade do pensamento e movimentos e faz com que o ser em evolução haja num tempo extremamente curto. Desse extremamente curto, diz, não vale a pena, não quero isso. Aumenta a nossa capacidade auditiva de entender, de ouvir o outro, de chamar o outro para o diálogo e ouvir. Por que está doendo? O que está acontecendo? E tátil. Nós vamos mudar a maneira de tocar o outro. Aumenta a concentração, vai aumentar a nossa concentração, o nosso equilíbrio, o nosso foco. Desenvolver a flexibilidade de muitas vezes nos dobrarmos, ou então cedermos. Vai desenvolver o aumento da nossa força espiritual, das nossas fibras espirituais. Aumentar a nossa resistência espiritual. Desenvolver a nossa criatividade. Tudo que a esgrima pode produzir lá no começo, numa guerra, numa luta, por o quê? Por um alvo terrestre, que é uma taça, que é uma medalha. Imagine nós, como os atletas de Cristo.
Vamos aceitar sim, né? Vamos aceitar, vamos abraçar. O duelo, quantas nossas imperfeições, né? Quantas nossas mazelas. Vamos aceitar o convite do mestre da pacificação, porque, olha, ele já dizia que os mansos herdarão a terra, que os pacificadores, que os brandos. Somente o autoconhecimento vai fazer esse silencioso autoconhecimento, que não precisa ser gritado, que não precisa ser... Mas aquele autoconhecimento e essa busca a gente vai tendo com contato com Jesus, com o auxílio dos espíritos, dos nossos mentores, dos nossos guias. Nós vamos ali, então, lidando com esse monte de pessoas que nós já fomos e que está dentro de nós. E o objetivo nosso é alcançar um dia a iluminação. Então, por quê? Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de nós. Haveremos de alcançar esse reino, sim, com certeza, um dia, com muitos desafios, com muita amorosidade para conosco. Entendendo nosso tempo, entendendo o tempo do outro, entendendo a dificuldade nossa e a dificuldade do outro também. Não foi só Jesus, né? Não foi só Jesus que veio nos ajudar com isso. Ele foi a porta. E o Espiritismo trouxe a chave para que a gente pudesse passar por essa porta, alcançar este outro lado que nós almejamos da pacificação. Por quê? Paulo nos diz que nós estamos precisando entender que saímos das trevas para a luz. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Muita paz, muita luz, muito amor no nosso coração. E aí, papai? Muito obrigada.